Bruno Henrique está fechado com o Palmeiras. Será isso verdade? Nós vamos trazer detalhes dessas informações aqui neste vídeo. Vamos trazer primeiro o vídeo em que o Benjamin Bach, o Benja, dá a informação de que o Bruno Henrique teria acertado com o Palmeiras e seria jogador. Segundo ele afirma que o Bruno Henrique seria jogador do Palmeiras em 2024. Isso no seu programa na CNN. Vamos trazer esse corte rapidinho aqui do canal CNN Sports. E vamos trazer outro corte aqui também do canal do Jorge Nicola. O jornalista Jorge Nicola, ele trouxe a informação de que ele conversou com o empresário do Bruno Henrique e obteve uma resposta do empresário. Qual será essa resposta? O que será que o empresário do Bruno Henrique falou ao Jorge Nicola? Será que verdadeiramente o Bruno Henrique está acertado com o Palmeiras? Ou essa informação não procede? Apesar de ser um dia nada agradável para a gente, perdemos a Copa do Brasil, o Flamengo até que fez um jogo razoável, mas não foi o suficiente para ser campeão da Copa do Brasil. Bola que segue, vamos falar aí sobre essa possível negociação, essa possível saída do craque BH27. Mas antes de qualquer coisa, já te convido. Se você não é inscrito ainda no canal, eu te peço, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comenta e compartilha com mais um rubro-negro para ele ficar bem informado de tudo que acontece no Mengão. Se você já é inscrito, a minha gratidão, e te peço que faça o mesmo. Curte, comenta e compartilha. Vamos para o vídeo, pessoal. Bom, pessoal, como já sabe de vocês, perdemos a Copa do Brasil, agora a bola para frente, não tem mais o que fazer. Jorge Sampaoli muito provavelmente será demitido nas próximas horas, inclusive a multa do Sampaoli está na casa dos 14 milhões, tá? Entre 13 e 14 milhões de reais é a multa, o valor atual da multa rescisória do Jorge Sampaoli. Ainda assim, o Flamengo deve demitir o treinador, uma vez que o Flamengo não conseguiu fluir. O futebol do Flamengo não conseguiu fluir sob o comando do argentino, além de o trato com os jogadores ser muito complicado, o ambiente ser muito difícil, o futebol não fluiu. Então é muito provável, é quase certo que ele será demitido antes do final da temporada. Mas não é esse o assunto do nosso vídeo, nós vamos falar sobre essa possível saída de Bruno Henrique do Flamengo. Bruno Henrique, que tem sido, desde que chegou ao Flamengo, um dos principais jogadores. Passou quase um ano fora, machucado por conta daquela lesão gravíssima no joelho, mas quando voltou em um nível, assim, superlativo. Jogadores que estiveram esse tempo todo em atividade não conseguiram atingir o nível que o Bruno Henrique atingiu tão rapidamente após a sua volta, tanto que não só retomou a titularidade, como tornou-se protagonista nesse time do Flamengo, fazendo inclusive o único gol do Flamengo nessas finais da Copa do Brasil. O único gol marcado foi do Bruno Henrique ontem no Morumbi contra o São Paulo. Por conta desse protagonismo, por conta dessa boa fase que o Bruno Henrique apresenta, muitos rumores têm surgido, inclusive alguns jornalistas de peso, de nome, têm dado notícias, têm cravado, como é o caso do Benja, cravou no seu programa lá na CNN, e vou trazer esse corte aqui do CNN Sports, mostrando o Benja fazendo exatamente essa afirmação, de que o Bruno Henrique estaria fechado com o Palmeiras, de que ele havia feito um acordo com o Palmeiras porque a proposta do Flamengo não o havia agradado, então ele havia fechado um acordo com o Palmeiras e seria uma afirmação do Benja de que o Bruno Henrique será jogador do Palmeiras em 2024. Falar em Bruno Henrique, tem informação aí que ele já acertou com o Palmeiras, hein? A minha informação é que ele já acertou, que ele teria pedido 2 anos pro Flamengo, o Flamengo não quis. Parece que a informação que eu tenho é que o Bruno Henrique joga no Palmeiras em 2024. Se for verdade, é uma tremenda contratação do Palmeiras, né? A fonte fortalece é boa. ainda mais o elenco forte que o Palmeiras já tem e vai continuar sendo um sério candidato aí aos títulos aqui no Brasil nos próximos anos. Eu concordo plenamente, o Bruno Henrique joga uma barbaridade. Então, todos os sites de esporte que você abre hoje tem uma notinha, tem uma manchete, tem uma notícia falando sobre essa possível saída do Bruno Henrique, coisa que, claro, tem preocupado a torcida rubro-negra. Dado tudo isso que eu falei, Bruno Henrique é um dos ídolos dessa geração e é um dos principais jogadores também desde 2019, tornando-se cada vez mais protagonista mesmo aos 32 anos de idade. Mas a pergunta é, será que realmente é isso? Será que realmente o Bruno Henrique e o seu staff fecharam um acordo com o Palmeiras para que o jogador transfira-se ao Palmeiras de graça ao final da temporada, uma vez que o seu contrato termina agora em dezembro?
Eu vou trazer um outro corte agora aqui, desta vez do canal do Nicola. Bom, pessoal, depois dessa notícia dada pelo Benja, nesse corte que nós vimos agora, o Jorge Nicola então entrou em contato com o staff do Bruno Henrique, com o empresário do Bruno Henrique, o Denis Ricardo, e perguntou exatamente para ele essa questão, se de fato o Bruno Henrique havia fechado um acordo com o Palmeiras para tornar-se atleta do Alviverde a partir de 2024. E aí eu vou deixar o corte aqui para vocês e vamos ouvir junto o que o Jorge Nicola fala a respeito desse questionamento feito ao Denis Ricardo. Todos os créditos aqui do canal do Jorge Nicola. Assistam aí. Quero fechar o vídeo para falar sobre a chance de Bruno Henrique se tornar jogador do Palmeiras. Nesse domingo, Benjamin Bach, em seu programa na CNN, afirmou que tem informação de que as negociações para que o Bruno se torne atleta do Palmeiras estão praticamente fechadas. Vou ler a frase que o Benjamin usou. Abre aspas. A informação que eu tenho é que o Bruno Henrique já acertou com o Palmeiras. O que eu recebi é que ele pediu 2 anos de contrato no Flamengo e o Flamengo não quis. E o Bruno vai jogar no Palmeiras em 2024, fecha aspas. O que eu fiz? Entrei em contato com o Denis Ricardo, empresário do atleta, para trazer exatamente a realidade para vocês. Primeiro, contextualizar. O contrato do Bruno com o Palmeiras ou com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro. Ele ganha R$1.250.000 por mês. O Flamengo ofereceu a manutenção do salário e a prorrogação do contrato por 1 ano. A informação que eu tenho é de que o sonho do Bruno Henrique era de assinar por 4 anos. Além de ter um aumento salarial, o Flamengo e o Bruno Henrique não se acertaram. Diante disso, vários clubes começaram a buscar informações e abrir conversas com o Bruno Henrique. Ninguém só busca informações. Se o clube tem interesse, já começa a negociar. Palmeiras, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, Vasco e Fluminense foram os clubes que já abriram negociações com o atacante. Bruno tem afirmado que no Rio de Janeiro não vai jogar em outro clube que não o Flamengo. Seria, segundo o Bruno, uma traição, mas em relação ao Palmeiras a coisa avançou. Posso te contar que a melhor oferta que o Bruno Henrique tem hoje é do Palmeiras, R$2 milhões por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, contrato de 2 anos prorrogável por um terceiro. A pergunta é, fechou ou não fechou com o Palmeiras? A resposta, de acordo com o Denis Ricardo, é não. O empresário do atacante assegura que não fecharia com qualquer outro clube numa semana de final de Copa do Brasil, mais do que isso, sem ter tido uma última reunião com o Flamengo. O Bruno Henrique sempre deixou claro que vai dar prioridade ao Fla. Se o rubro-negro não cobrir a oferta do Palmeiras, aí corre-se sim o risco de o atleta no fim desse ano se mudar de graça para o Palmeiras. Mas ainda vai haver um novo encontro entre o Marcos Braz, o Bruno Spindel e também o Denis Ricardo para ver se o Flamengo melhora essa proposta. Se melhorar e se aproximar do que o Palmeiras ofereceu, a tendência é que ele fique. Caso contrário, o Bruno Henrique vai escolher por outro clube. Jogador de 32 anos, vai fazer 33 em dezembro, mas ainda extremamente importante, foi dele o gol no empate 1-1 contra o São Paulo nesse domingo, e era o Bruno Henrique o mais chateado, o mais incomodado com a perda do título. Vários outros jogadores do Flamengo não pareciam estar nem aí com a derrota. Pois é, pessoal. Aí está a resposta do empresário. Segundo ele, não há nada, não há absolutamente nada em relação ao Palmeiras, além, claro, da proposta. Sim, há uma proposta feita pelo Palmeiras, como disse o Jorge Nicola, aí na casa dos R$2 milhões, por 2 anos de contrato, tá? Mas não há nada da parte do jogador para com o Palmeiras, tá certo? Essa é uma informação que não procede, segundo o empresário do jogador, segundo o staff do jogador, porque é preferência do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem preferência de permanecer no Flamengo. Depende muito do Flamengo, depende muito do que a diretoria do Flamengo vai fazer, tá? Então, uma nova rodada de conversa deve acontecer agora, após o final da Copa do Brasil, e essa decisão, essa definição deve sair muito em breve. Esperamos que seja um desfecho positivo para o Flamengo, com a permanência do atleta dentro de condições que sejam favoráveis tanto para ele quanto para o clube. Tá certo, pessoal? Mas deixa aí nos comentários o que você acha. Vale a pena? Você contrataria ou renovaria o Bruno Henrique pelo valor de R$2 milhões, como o Palmeiras está oferecendo, e por mais 4 anos, como quer o atleta? Ou faria uma contraproposta ali de pelo menos 2 anos, com um salário bem interessante? Deixa aí nos comentários que eu quero saber de você, tá? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.